Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, um programa sem crueldade animal, patrocinado pela Vans e pela Darkside todas as semanas, alguém muito interessante, geralmente amigo meu, para dar aquele papo, né, químico da hora. E hoje ele trazendo aí a figuraça, Fred04. E aí, Fred04? E aí, João Gordo, prazerzão, velho. Quanto tempo, matando a saudade aqui, é um prazer. Programa muito descolado, muito legal. Só não pode dizer top, né? Top não pode. Não pode nem fuder, cara. Top é linguagem de bolsominion, eu acho, cara. Não é não? É. Eu tava lendo aqui suas coisas, cara. Eu tava vendo aqui que o... Caramba, cara, como é que tá aqui? Peraí. Que o Mundo Livre S.A. é desde 84, cara. Pois é, velho. A gente tinha uma banda punk, hardcore antes, chamada Serviço Sujo. Quer dizer, na verdade, antes de ter banda, eu já tocava desde moleque, 10, 12 anos de idade. 12 anos eu comecei violão, mas eu não era muito inibido me apresentar, eu sou um cara que comecei a compor cedo, mas eu não tinha aquele lance expansivo de muita gente passa, né, de tocar em bar, de se apresentar em festinha e tal. Eu sempre fui muito retraído de compor em casa, sozinho e tal. Eu passei muito tempo só ali viajando no violão mesmo, meio autodidata, não tinha... muito louco, né? Hoje você vê os moleques como conseguem evoluir rápido nos instrumentos, porque tem altas ferramentas, YouTube, tem altos tutoriais e tudo. Na época, velho, era ali catando milho ali no braço do violão. Às vezes comprava uma ou outra revistinha daquela que vinha com cifra dos sucessos de rádio e tal, pá. Mas nunca fiz escola, nunca tive um professor e nada e tal. Mas só aquele lance meio e só mesmo e tal. Eu tiro uma onda, às vezes, que é o seguinte, velho. Graças a Deus que eu cresci numa época sem internet. Porque eu vejo os moleques aí que aprendem um acorde, 2 acordes, e já começa a inundar a nuvem de um bocado de baboseira qualquer, sem noção e tal, que é bacana pelo lado, assim, pelo lado da liberdade, né, de se expressar e tal, mas eu fiquei, porra, se eu fosse me deparar com as babaquices que eu escrevia e compunha quando eu tinha 12, 13 anos, e eu ia estar morrendo de vergonha hoje em dia, porque hoje em dia a galera, né, aprende uma nota, 2 notas, já faz só coisa e tal. Enfim, né, nessa época que eu fiquei com vontade de realmente ter uma guitarra e tal, eu não tinha grana e comecei um cara estava vendendo, o cara ia jogar uma guitarra fora e ele tinha... acabou, um cara vendeu para um conhecido lá, sei lá, por R$10, alguma coisa assim. Era outra moeda até na época e tal. E aí esse cara que comprou, ele tirou os traços do braço todo, ia fazer um baixo flatless, né? Aqueles baixos flatless, que era moda na época. E aí não conseguiu, desistiu. Aí acabou me dando por um trocado qualquer lá, a guitarra, né? Eu comprei e tive que comprar aquele traste a metro, sem saber, nunca tinha cortado metal na minha vida, e comprei serra e saí cortando os trastes e ficando com lixa, né, tudo meio artesanal assim, e construí o braço da minha primeira guitarra. Ela se chamava Rose, era uma semi-acústica. E daí fundei uma banda meio post-punk, assim, chamada Trapaça, com meu irmão, baixista, e um outro vizinho lá, que era batera. E só que era coisa de garagem, não tinha onde se apresentar, não tinha como hoje. É um lugar onde toda esquina tem um palco, festivais de grande, de médio e de pequeno porte, festival underground e tudo que é esquina. Na época não tinha nada, então era uma banda de periferia, assim, no caso, Jaboatão, Candeias,
gente chamava de Ilha Grande, a gente ensaiava assim, na garagem de um, na garagem de outro. E um amigo nosso que o pai tinha um consultório médico que só funcionava durante a semana. Na semana a casa ficava lá abandonada, aí esse cara entrou na banda com uma guitarra, e aí a gente tocava no consultório do pai dele. Enfim, era só ensaio. E aí o Trapaça durou alguns meses, só que antes que a gente tivesse um repertório, e a gente não gostava de fazer cover, a gente nunca tocou música. A gente, o nosso Renato, o padre hoje também, veio de São Paulo, foi participar de um congresso de comunicação lá, e aí trouxe um bocado de coisa lá da periferia do ABC e tal, nas galerias e tal, e aí trouxe um disco que foi foda, uma bíblia pra gente, cara, que foi Grito Suburbano, era Bola Inocentes e Olho Seco, se não me engano. E aí o Trapaça se dissolveu e virou umas 4 ou 5 bandas de hardcore no mesmo porão lá. E depois dessa experiência no Trapaça, que também chegou a se apresentar, eu cheguei a compor várias letras lá, muito iradas, assim, agressivas e tal. E aí a gente desencanou desse período. Foi um período que estava rolando, era punk na novela das 8, era personagem punk de Jô Soares no Vivo Gordo, era tosco esse personagem punk do Jô Soares aí, né, cara? Que aí uns caras bem sem noção, eu me lembro que teve uma matéria no Fantástico, os punks do ABC, não sei o quê, e aí depois teve uma festinha punk num colégio cristão, bem nada a ver, lá num bairro classe média do Recife, e a gente foi lá todo cheio de corrente lá e tal, e quebrou a festa dos caras, não sei o que e tal, aí a polícia veio, a gente correu da polícia e tal, aí foi a gente dando um murro em ponta de faca, porque achava que o punk não podia sair do underground, não sei o que e tal, e aí só personagem punk na novela, aí Gilberto Gil gravou Sou o punk da periferia, então, e aí nego começou a ver roupa punk nas vitrines, nas boutiques, e aí, velho, eu desencanei dessa parada e tomei uma postura assim de manter uma posição nas letras, montar um projeto novo, que as letras fossem oriundas, mantivesse esse legado da anarquia, combater a hipocrisia e a pegada meio assim, de ação direta e tal nas letras, mas que musicalmente não se libertasse dessa ortodoxia do hardcore e tal. Então, musicalmente é bem diversificado, cara, porque assim, eu vou falar sincero pra você, cara, eu nunca cheguei a escutar o Mundo Livre bem, assim, cara. Hoje que eu ia te entrevistar, eu comecei a escutei várias coisas, cara, e escutei esse último disco de 2018, que é A Dança dos Não Famosos. Cara, uma miscelânea de coisa ali muito louca, velho, é um MPB muito louco que você faz, cara. Tem samba, tem punk também misturado, cara. É muito bom, cara. Desde o primeiro disco, a nossa ideia foi essa. O Samba Esquema Noise, que é de 94, que foi produzido por nosso amigão Miranda, com Charles Gavan também. Foi o segundo lançamento segundo título do Banguela, né? Banguela. O primeiro foi aquele do Raimundos, e o segundo foi o Samba Esquema Noise. O Samba Esquema Noise era o quê? Era um trocadilho com o primeiro disco do Jorge Ben, que era o Samba Esquema Novo, de 64 e tal, mais que nada e tal. A gente... quando o Mundo Livre surgiu, as coisas que eu comecei a querer resgatar para incorporar a temática do punk foram as coisas que eu comecei a ouvir quando eu era adolescente, que eu comecei a gostar de violão, que era justamente isso, velho. Jorge Ben, Moreira da Silva,
Eu pesquei muito Jorge Ben também, nas coisas, nas músicas suas também, cara. Até o jeito de você cantar também tem bastante influência de Jorge Ben, cara. E é Jorge Ben, não é Jorge Ben Jorge. É Jorge Ben. Jorge Ben. Não, uma coisa engraçada sobre esse lance de Jorge Ben, quando eu conheci, né? A gente, depois lançou o Samba Esquema Noise, teve, assim, clipe na MTV e tal, pá. E aí teve um grande festival aqui em Pernambuco, que é um festival o mais tradicional que tem aqui de inverno, que é o de Garanhuns. E aí Jorge Ben, Tim Maia, sei lá, os grandes nomes do Brasil, quase todo ano estavam por lá. E aí, mal a gente tinha lançado o primeiro disco, aí rolou esse show de Jorge Ben lá em Garanhuns, aí chamaram a gente pra abrir, né? E aí, velho, eu nervoso pra caralho, porra, era o meu Deus, assim, né? Era o meu ídolo e tal. E aí, eu me lembro que a gente tocou antes, né? E lá tinha uma parada que tinha um grande hotel na cidade que a fundação lá, a Fundarp, hospedava todas as atrações do palco nesse mesmo hotel e tal. Então, quem ia tocar no final acabava... Porque a TV Pernambuco lá transmitia direto os shows. Então, quem estava no hotel ficava vendo os shows anteriores, né? Principalmente os headlines, assim, e tal. Então, a gente tocou antes, ele não tinha chegado ainda no camarim, no backstage. E aí, ele chegou, foi aquela nervosismo. Eu me lembro que Otto estava na porta do camarim esperando ele chegar, assim. E Otto já tocava com o Mundo Livre desde o primeiro disco, né? Aí, Otto, aquele jeito Beavis, Butthead dele, assim, e tal. Quando ele abriu a porta, que viu que Jorge estava lá, ele disse: porra, Jorge! Você é meu fã, porra! Você é meu fã! Ele trocou as bolas, fez dizer isso. Ele disse: você é meu ídolo, eu sou seu ídolo. Ele trocou lá, entrou em parafuso lá, enfim, mas Jorge foi bem, porra, relax, senta aqui, vamos conversar e tal. E aí, velho, a gente trocou altas ideias. Eu me lembro que na volta para Recife, que tinha que pegar o aeroporto, era só em Recife, acabava todo mundo meio que se encontrando na hora do almoço no mesmo restaurante lá e tal. E eu já tinha tomado todas lá em Garanhuns, faz muito frio nesse festival. E aí tem uma tal de uma cachaça de coco, uma coisa assim e tal, que é característico de lá. E aí, velho, depois do show eu relaxei, tinha um grupo de dança, só tinha gata aí no mesmo ônibus. Aí eu fiquei empolgado, aí violão, e comecei a tomar uma. Só que quando a gente parou para almoçar, Jorge estava almoçando lá. Velho, aí ele me puxou, senta aqui e tal. Dá travada aí. O último TBT que teve, um dos últimos TBTs que eu botei no Instagram esse ano foi essas fotos, eu com o Jorge, nesse primeiro encontro que eu tive com ele, eu com violão assim, e ele prestando atenção e tal. Aí eu perguntei, eu não resisti: Jorge, é o seguinte, o disco que mais fez minha cabeça, velho, quando eu aprendi a tocar, foi Tábua de Esmeraldas. E aí pergunta que eu sempre quis te fazer, porque, sabe, é uma coisa muito óbvia para mim, que é o seguinte: qual era a droga que você tomava? Qual era a droga que você estava tomando naquela época? Era o quê? Era ácido? Era cogumelo? Que danado era aquilo que você tomava? Rapaz, ele fez... Porque tu sabe que ele nem bebe, nem fuma nada, né? Ele é praticamente evangélico. Não é tido religioso, mas ele é abstêmico de tudo, cara, de tudo. Né? Nem cigarro de tabaco, de nada. Aí eu, nunca não sabia disso, né? Perguntei, aí ele disse: pô, não, nada a ver, isso não. É o seguinte, é porque eu estava morando em Paris nessa época lá, e eu realmente conheci, fiquei muito amigo de um pessoal que era alquimista. Então, eles vinham me falando aquelas coisas sobre Hermes Trismegisto, Tábua de Esmeraldas e tal. Então, eu fiquei muito empolgado. Então, ele disse que... E para mim foi uma surpresa absurda, porque o cara conseguia transformar um tratado de alquimia obscurantista, uma coisa assim meio maluca, assim, sei lá, num swing, num samba, sabe? Era um negócio com uma naturalidade absurda, assim, né? Então, o punk foi muito importante para você, cara, mas mais importante ainda, cara, foi o Mangue Beat, né, cara? Falou?
E você assinou, você foi um dos fundadores praticamente, cara. Qual que é o legado do Mangue Beat de todos esses anos, desde 96 até agora, cara? O que foi o legado do Mangue Beat para você, cara? Velho, é o seguinte, é muito estranho, mas tem até um livro, saiu um livro esse ano aqui de uma pesquisadora, professora, Mangue Beat, a cena, o Recife e o mundo. Sai direto, toda vez, assim, 10 anos do manifesto, 15 anos do Ladrão Malcal. Aí sempre sai, tem teses em, sei lá, Sorbonne, teses nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. E é engraçado porque sempre que eu vou falar sobre isso, uma coisa que eu sempre gosto de destacar, principalmente para gerações mais novas. Eu tenho um filho de 19 anos e outro de 15. E eles estudam em escola particular, né, de classe média e tal, que sempre tem atividade cultural, aí eles falam do Mangue Beat, aí eu já sou convidado para falar do manifesto, eu escrevi o manifesto e tal. E principalmente para essas gerações mais novas, é incrível eles conseguirem dimensionar o fato que era uma época que não tinha internet, não tinha sabe, nem sequer parabólica, né? Quando a coisa surgiu assim em Recife e tal, e a gente muito longe das gravadoras, muito longe das revistas especializadas, muito longe dos grandes veículos de televisão, de tudo. Uma cidade que era totalmente fora do eixo. Depois essa expressão virou usual, mas o Festival Abril pro Rock foi tipo meio que um precursor dessa noção assim de fora do eixo, assim, tal. E a gente... A MTV também, né? Foi importante aí para isso também, né? Eu acho que um grande legado que a gente deixou é o seguinte: a geração minha, de Lúcio, de Jorge... Engraçado que eu vi o Panelaço com o Lúcio outro dia, e eu até achava que Lúcio era da minha geração. Lúcio quando ele disse que tinha 50 anos, o cara é um guri, velho, 50 anos. É mais novo que nós, É a idade do meu batera, que é meu irmão. Eu peguei meu irmão no colo. Tony. Então, assim, mas a minha geração de Chico, de Jorge e tal, velho, era uma galera que ficava rezando para alguma banda tipo Ira, Titãs, se apresentar aqui em Recife, entendeu? Rezando. Porque, primeiro, assim, por mais que a gente ouvia falar que tinham as bandas daqui, não sei o que tal, mas uma galera que não valorizava, não tinha essa noção de que a galera tinha todo o potencial aqui também, de autoestima e tal. Era um negócio de superdimensionar tudo que vinha ou da gringa, ou do Rio, de São Paulo, não sei o que e tal. Então, eu acho que um grande legado, né, que aí não foi só as bandas, não foi só Chico Science, o Mundo Livre S.A., Mestre Ambrosio, o Abril pro Rock e tal. O grande legado, cara, é que hoje a gente tem uma comunidade que consome cultura, produz cultura, com a maior noção de identidade própria, assim. Esse rompendo o conservadorismo com o tradicionalismo, cara, né? Como você vê esse conservadorismo pernambucano nos dias de hoje, cara? Dá para romper isso com o tradicionalismo de novo, cara? Então, teve um momento que foi muito interessante aqui em Pernambuco, e aí muitos pesquisadores vinham comentar sobre isso, é que tinham dois movimentos simultâneos, meio que simultâneo, mas um era um pouco quase que antagônico ao outro, que era o Armorial, né, representado pelo Ariano Suassuna, né, que é um cara, um dramaturgo. Eu fiz comunicação, fiz faculdade, fiz o FPE, comunicação, e quando me disseram, na primeira semana de aula,
que Ariano Suassuna ia ser meu professor, eu tremei nas bases, porra, cara, porque eu lia nos livros sobre literatura, que aí tinha lá o Alto da Compadecida, né, os grandes prêmios que as obras de Ariano tinham conquistado no Brasil, no mundo e tal, traduzido em não sei quantas línguas. Eu disse, porra, esse cara é meu professor. Então, só que, velho, ele era um cara, não, depois ele se tornou uma coisa um pouco mais comercial, assim, mas ele era um cara que proibia os filhos de ver televisão, assim, saca? Ele era um cara que ia para a universidade de barco, porque a UFPE tem um rio lá que dá para chegar de barco, e ele morava em outra margem lá, em outro bairro, mas ele ia de barco, porque era contra o automóvel, saca? Muito louco, tio, cara. Então, esse embate que os tropicalistas tiveram que enfrentar sobre guitarra elétrica e tal, tipo, 20 anos depois, eu tive durante meu curso de comunicação aqui na universidade com Ariano Suassuna, né? Tinha seminário. Que honra, né, cara? Eu queria conhecer esse tio aí, cara. Deve ser muito foda, cara. Ele é engraçado, cara, que muita gente, depois com o lance do YouTube, tem vídeos que são muito famosos dele, que são as aulas de espetáculo dele, né? Que ele conta uma porrada de história engraçada e tal. As aulas deles eram aquilo, pô, era aula espetáculo, saca? Eu tive 2 cadeiras com ele, eu tive uma de estética e outra de história da cultura, saca? Por exemplo, ele não tinha assim como é que se chama, um conteúdo programático assim e tal, que a aula dele era mais concorrida, todo mundo ficava fazendo fila para a aula dele, porque era cada tarde com ele era uma aula de espetáculo engraçada pra caralho, o bicho era muito criativo e tal. E aí, só que a parte conteúdo, eu tive um embate muito sério com ele na cadeira de História da Cultura, porque eu tinha um amigo que, assim, quando ele chegou, ele é artista plástico, ele chegou a fazer uns cartazes de show, não sei o que, da gente, e era um puta talento e tal, e ele me apresentou alguns livros de arte moderna, de dadaísmo, anti-arte, essas coisas todas. Então, eu comecei a ficar muito fã de algumas figuras, por exemplo, do surrealismo e do dadaísmo, Marcel Duchamp, umas coisas assim. E Ariano dava um curso de História da Cultura e não falava dessas figuras, saca? Ele passava, tipo, do surrealismo para o cubismo e não sei o quê, e passava e eu perguntava, e o dadaísmo? E Marcel Duchamp? E não sei o quê? Porque o Marcel Duchamp, cara, foi um cara, ele foi o precursor do pop, né? Um salão de 1912 em Paris, que era um salão ultra concorrido, só ia a alta da arte, ele colocou um urinol que ele viu no lixo lá e tal, e colocou lá e inventou um pseudônimo lá, que eu esqueci o nome, e botou lá como se fosse uma obra dele, né? E foi um escândalo na época e tal. Depois ele inventou Ready-Made e tal. Tava aí Marcel Duchamp. Aí ele, saca? Então, as aulas deles eram tão divertidas, no sentido de que um cara super carismático do caralho, mas esse lado muito, muito conservador dele, saca? No conservador do regionalismo, daquela coisa da pureza, a arte não pode se misturar, aquela coisa tem que ser, sabe, aquele negócio. Então, ele chegou ao ponto, eu perguntei a ele uma vez, pô, mas o senhor fala muito de coisa brasileira e tal, mas Villa-Lobos compunha muita coisa no piano, e o piano não era um instrumento brasileiro, o piano é um instrumento europeu, né? Eu tirava uma onda também assim. Aí ele mudava de assunto, ele, não, mas o que eu termo eram as coisas que ele compôs para viola, as coisas de piano dele são uma porcaria, quer dizer, ele não queria dar o braço a torcer e tal. Não dá o braço a torcer, cara, é foda.
Aí eu até ouvi uma coisa de Zé da Flauta. Zé da Flauta era um cara que foi do Quinteto Violado e secretário de Cultura aqui e tal. Um cara que já, se não me engano, um disco dele ganhou o Grammy, ou concorreu ao Grammy, sei lá, alguma coisa assim. É um puta compositor de outra geração e tal. Aí Zé da Flauta era amigo de Ariano. Ele disse, Fred, sabe qual é o problema de Ariano com esse negócio? Ariano, por exemplo, quando o Chico Science apareceu, ele quis, de todo jeito, convencer Chico a mudar o nome para Chico Ciência, porque ele não admitia. Eu lembro disso aí. Chico Ciência, cara. É o seguinte, aí Zé da Flauta disse, pô, Fred, sabe qual é o problema, velho? É porque Ariano já me disse assim, eu sou meio íntimo dele, ele não consegue entender o Mangue Beat, ele não consegue assimilar o Mangue Beat. Ele disse que não entende o pop, ele não consegue, o conceito pop para ele é algo que ele não consegue alcançar, não, o pop, sabe? Sobre o legado, eu falei essa coisa de uma autoestima que a geração mais nova hoje tem uma identidade mais forte com a cultura daqui mesmo. Não fala cultura tradicional ou regional, fala da cultura mesmo, dos designers daqui, dos DJs daqui, uma coisa meio... enfim, já ia viajando para outra coisa, mas assim, outro legado que eu achei impressionante, pô, a presença da alfaia, daquele tambor de maracatu, que não é o mesmo tambor da timbalada, do olodum, é um tambor de couro do maracatu mesmo, tal, que é de outra tradição, que hoje, velho, não tem um estudante de percussão, nem no Brasil, nem no exterior, em Nova York, não tem um estudante que está montando o seu set que não tem uma alfaia. Eu tive o prazer de ensaiar com o Chico, né, com Nação Zumbi, e eu nunca tinha visto de perto essas alfaias. E, assim, esse conceito de bateria, junto com esses tambores de maracatu, uma das coisas mais poderosas que eu já vi na minha vida, cara. É muito monstro, cara, o som que sai daquilo lá, cara. É cabuloso demais. E tem que ter, né, cara? Percussionista, cara, tem que se conhecer isso aí e tocar e ter, né, no kit de percussão e tal. Porra, porque a gente perguntou o seguinte, por que você acha que não tem efervescência cultural nessa hora de crise extrema, cara? Parece que quando tem umas crises, né, tem uma efervescência cultural, começa, né, a gente começa a criar, cara, e parece que ninguém tá criando porra nenhuma, cara. Né? Não parece isso, cara? Velho, assim, e hoje tem uma coisa muito louca, velho. Hoje tem uma coisa muito louca na internet. Eu estou passando por uma coisa até estranha agora, porque fazia tempo que a gente não gravava um disco por uma gravadora, né? Com um contrato, gravadora e tal. É uma gravadora aqui de Recife, mas é uma galera que está investindo mesmo, assim, pá. O último disco nosso com contrato mesmo, gravador investindo, foi por pouco, que foi no ano 2000. E que assim, até ganhou o prêmio APCA, melhor álbum do ano 2000. E, pô, a gente foi mixar em Los Angeles, quem mixou foi Mauro Caldato Júnior e tal, e teve um clipe muito bem produzido, caro pra caramba e tal, enfim. Mas aí foi a primeira vez, né, foi pela Abril Music, né, naquele período curto ali que a Abril tentou se firmar no mercado brasileiro como uma major brasileira e tal, e no sentido, assim, importante, porque a Abril era meio que controlava a TV, controlava a revista Veja, controlava uma porrada de grandes veículos brasileiros e tal, tanto de imprensa e tudo, televisão e tudo, enfim. Aí, foi pela primeira vez, eu enfrentei um lance que eu não conhecia, né, que eu vinha de Banguela, de excelente disco e tal, que era uma interferência da gravadora, tipo, querendo empurrar produtor, querendo empurrar, faz uma leitura de tal música, ou não sei o quê. Música de trabalho. Então, a gente quase que não conseguia entregar esse disco, porque foi foda, foi um embate muito... Vários momentos de que o processo foi interrompido e tal, mas, enfim... acabou que a gente só gravou o que a gente quis e teve a sorte de BID
ter produzido, o Bid que produziu a Ciberdelia, tinha um canal lá de conversa com o pessoal da Abril, e aí conseguiu convencê-los a assinar o disco, e como ele era amigo do Mário Caldato, e a gente foi mixar lá, eu fui com ele para Los Angeles e tudo. Mas aí foi um processo duro, porque eu não estava acostumado com essa coisa de interferência no repertório, interferência nesse tipo de coisa e tal. Mas isso foi em 2000. Depois disso eu saí da Abril e todos os discos que eu gravei foram, né, Candeeiro Records, aqui de Recife, Trama e outros esquemas muito mais independentes assim, tal. E algumas totalmente, né, a gente chegou a montar um selo chamado Oia Records e tal, e gravou totalmente sem nenhum convidado, sem nada, enfim. Mas esse que a gente está gravando agora, a gente só entrou em estúdio, aquela história, né? Pandemia, tudo parado, a gente teve que botar o projeto em edital, aí chegou a aprovar e conseguiu fazer umas lives, participar de festival, e tudo de forma remota e tal. Mas aí tem um momento que a grana vai ficando difícil e tal. Aí a gravadora chegou e falou, vamos gravar um disco, pá. Aí botou uma grana e tal, pá. Beleza. Eu não estava preparado mesmo para entrar em estúdio agora. O álbum A Danças Não Famosas é de 2018, então não tinha uma necessidade tão urgente assim de entrar em estúdio de novo. Mas foi até, falando francamente, assim, teve o fator grana também, porque os caras estão com uma estrutura que eles botam um adiantamento mesmo, tal, pá. E aí, beleza, vamos. Aí a gente começou a compor de forma remota. Então, a banda são 5, né? Mas a gente nunca juntou os 5, juntava 2, no máximo 3, com essa coisa do distanciamento e tal. E pela primeira vez a gente teve que ir fazendo assim de forma remota. Eu tô muito, muito empolgado com o resultado, tá ficando absurdo, tô achando foda. A galera acha que o queixo vai cair aí. Mas, assim, tem uma faixa que a gente ainda não sabe se vai emplacar. Porque a gravadora ficou assim, achou meio... foda. Não sei o que, tal, pá. Beleza, se vocês quiserem, insistirem. Não é aquela coisa impositiva que era da época da Abril, de, ó, não tem disco, pá, pá. É mais com diálogo e tal. Mas, ó, pô, a gente tá botando grana, a gente tá entrando junto, a gente é parceiro, mas... então, assim, é a primeira vez que, em muito tempo, que eu tô tendo que lidar com isso. Não sei nem o que foi que tu me perguntou, mas eu não tô... Já não, então, mas eu queria saber, cara, eu queria saber de que modo, falou, essa ascensão do fascismo e essa pandemia tá influenciando na sua música, velho. Eu cheguei agora, porque essa pergunta? Não, porque é o seguinte... Os caras, eu adorei a música. Na verdade, não é uma música nossa. É uma música de um artista de brega funk daqui, um compositor de brega funk de Recife, que eu quis dar um tratamento totalmente antropológico, diferente da versão deles, com uma versão mais só voz e violão só. Só que a letra os caras consideram muito, muito bizarra, muito baixaria demais e tal. Enfim, aí eles disseram, velho, Fred, ficou massa, gostei pra caralho, a harmonia tá foda e não sei o que tal. Mas, velho, tem um tribunal do Facebook, velho, saca? A gente hoje, mais do que essa censura, às vezes uma autocensura ou a censura de uma gravadora ou de um patrocinador, não sei o que, é a porra da comunidade, velho. As redes sociais hoje são a porra de um pelotão de fuzilamento, saca? Então, assim, é por isso que eu acho que, às vezes, hoje, você vai para alguns eventos, para alguns festivais, tanto de música mecânica, às vezes de pista, assim, ou festivais mesmo, ao vivo, que parece que o que está conta mais em termos de aceitação e tal, é mais o discurso em termos de levantar uma bandeira disso, uma bandeira daquilo, identitarismo para cá ou para lá, de ser um empoderamento de um gênero ou de uma categoria ou de não sei o quê. É mais isso do que a parte do que o conteúdo estético mesmo em si, entendeu? A essência da música. É uma coisa que, quando você fala essa coisa do fascismo
em termos político, em termos estatal, mas existe um tipo também de intolerância estética também, uma intolerância não só no discurso, mas é um troço que você é difícil lidar com isso. Pela primeira vez, uma música que a gente lançou em 94, no primeiro álbum, que, como eu falei, foi um disco premiado e tal, para Troféu Bis e tal. A gente concorreu a banda revelação da MTV e tal. Tem uma música que era uma das mais tocadas na época, que era a Musa da Ilha Grande, que na última turnê antes da pandemia, quando a gente estava tocando lá no Sul, lugar cheio, só gente, né, gente bacana do público nosso mesmo, tal. Mas na hora dessa música, uma menina subiu no palco pela primeira vez, meio que, cara, isso é como é que chama? Isso é misógino demais, isso é não sei o quê, saca? Essa coisa é quase uma coisa de uma defesa do lugar de fala de uma forma tão absurda, saca? Eu me lembro de um outro dia, uma atriz, até ex-mulher de Otto, eu acho que foi uns 2 anos atrás, a Alessandra Negrini, ela postou uma foto, porque ia desfilar num bloco de São Paulo, inclusive, que São Paulo é um carnaval que cresceu de forma absurda, né, de alguns anos para cá, carnaval de rua, de bloco e tal. Ela postou uma foto com uma fantasia tipicamente de carnaval de rua, uma fantasia de índio, né? Fantasia de índia, guerreira e tal, como todo mundo sempre saiu, ou de árabe, ou de índio, ou de não sei o que e tal, a vida toda. Aí começaram, isso aí... Não pode. Turbante não pode, um monte de coisa não pode mais, cara. Entendeu? Aí eu acho que isso esse ambiente meio tóxico, assim, saca? Esse ambiente asfixia um pouco a sua liberdade, né, velho? É foda. Eu odeio a rede social, cara. Eu tô porque eu preciso estar, cara, porque né, a movimentação de grana, tal, de divulgação e tal. Claro. Mas esse tribunal Facebook, o Facebook é a pior bosta. Twitter, cara, é muito foda, cara. É muito ridículo, cara. É muito merda. Ô Fred, esse programa aqui, cara, ele é patrocinado pela Dark Side Books, tá ligado? Dark Side Books, do Rio de Janeiro. Os caras são especialistas em livro de terror, cara, e faz assim com capricho ímpar, cara. Você já leu meu livro? Não, ainda não li, velho. Tô curioso, cara. Então eu vou te mandar um de presente, tá? Pô, maravilha, velho. Obrigado mesmo, velho. Beleza. E também a Vans, patrocinadora do programa, vai te mandar um tênis. Caralho, velho. O meu é massa demais, velho. É de cannabis? Não, ele é vegano, mas não é de cannabis, não. Porque senão nós fuma, né? Pode crer. Eu já tive cannabis há muito tempo atrás, mas é massa do caralho aí, velho. É legal. E esse aqui é um programa vegano, cara, né? Se você viesse aqui na minha casa, você comer um rango vegano. Então tem minha amiga Adriele que vai ensinar uma receita simples, fácil e gostosa aí pro pessoal que é interessado. Vamos ver. Salve, salve, Panelovers! Desejo que sejam ótimos. A receita escolhida para essa semana são vegecrocs, vegetais crocantes com gergelim na massa de empanar. Eu espero que vocês gostem e que aproveitem bastante, que curtam esse friozinho comendo e sendo felizes. Até mais! Para essa receita eu estou utilizando mandioquinha, brócolis, chuchu e cenoura num ponto de cozimento macio e mantendo a casca. Reparem que ele só está macio, mas não está molenga. Quanto mais fino for o corte, mais crocante o vegetal vai ficar. Em uma frigideira, adicione a linhaça e o gergelim e torre até que eles comecem a estourar assim. Leve-os a um processador ou liquidificador e bata para transformar em uma farinha. Uma dica: essa farinha você pode utilizar para enriquecer outros alimentos, para temperar salada, para comer com fruta, porque ela é muito rica em cálcio e outros nutrientes. Em outro recipiente, vamos fazer uma massa misturando as farinhas, o amido, a pimenta e o sal
e vai adicionando água aos poucos. Aqui eu adicionei 1/3 de cada vez, mexendo sempre até completar a xícara inteira de água na mistura. Mergulhe os vegetais na massa e frite em óleo bem quente até dourar. Ele fica escuro assim porque eu escolhi usar o gergelim preto, mas se você escolher usar o gergelim claro, ele vai ficar clarinho e douradinho. Escorra em um papel toalha e sirva ainda quente. Eu tava olhando aqui, cara, aqui, ó, Fred04, nome artístico de Fred Rodrigues Montenegro, cara, nome bonito, cara. Tipo o parente da Fernanda. Às vezes eu fui pesquisar para saber, o pior que ela não é Montenegro, né? Esse nome dela, o nome dela é outro, nome artístico. Tomara que eu não seja nada do Oswaldo Montenegro, pelo amor de Deus. Mas é legal o Oswaldo Montenegro. Você já viu a sala dele, o apartamento dele, como é que é, cara? Que ele pintou tudo. Não. Jogou tinta amarela, vermelha, roxa, verde, pintou o chão, pintou as mesas, pintou uma psicodelia monstro de tinta óleo, assim, no apartamento dele, cara. Muito louco. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para os seus conterrâneos, que eu já entrevistei todo mundo desse tempo atrás aí, cara. Entrevistei o Jorge, falou o Lúcio, o Otto. O que você estava fazendo na hora que o Chico morreu, que você recebeu a notícia que o Chico morreu, cara? O que mudou na sua vida? Eu recebi a notícia por telefone da minha, então, namorada. Eu estava no México, estava em Guadalajara. A gente tinha ido lançar o nosso segundo disco, o Aguentando a Oia. A gente foi para uma turnê de 4 shows no México. E aí, depois do último show, a gente tinha um dia de folga, assim, para poder no outro fazer as malas e no outro dia voltar para o Brasil. E nesse dia de folga, a gente estava já voltando para arrumar as coisas e tal. Aí, na pousada, era uma pousada da Universidade de Guadalajara, lá. Na pousada, o telefone tocou, aí me mandaram me chamar, que não era telefone no quarto, era meio na recepção, assim. Aí, era minha namorada na época, já era minha esposa na época, era Maria. E aí, ela ficou preocupada, porque ela sabia que a gente ia pegar um ônibus, um voo de volta, descendo em São Paulo, para pegar outro para Recife, né? E aí ela ficou, Fred vai chegar em Guarulhos e os jornais vão estar estampando isso. Então vai ser um choque muito grande ele ver isso no jornal, né? Aí ela, preocupada com isso, aí ligou. E aí disse, teve um acidente e tal, de carro, e Chico estava no volante e tal, e ele acabou sendo hospitalizado e tal, e foi falando, e eu não estava entendendo nada, entendeu? Aquele negócio ela falando, e aí quando ela disse, ele não resistiu. Aí eu sim, e o quê? Aí, sabe aquele lance que a pessoa fala e você parece que está ouvindo outras palavras, assim, sabe? Não processa na hora, né? Como assim? Chico Sainz mesmo e tal? E aí, cara, foi foda. Eu fiquei em estado de choque. E aí fui lá pro quarto lá dos meninos. E aí foi a mesma coisa quando eu contei pra eles, assim, velho. Até a galera só tinha buguinha, dub, bactéria, ótimo, todo mundo. Só tinha nego palhaço, né, e tal. Então eu achava que era brincadeira minha e tal. E não acreditaram, velho. Assim, ficaram chocados pra caralho. Isso é engano, pô, isso é erro. Então saca? E aí foi dito e feito, velho. Quando a gente pousou em Guarulhos, que tinha 1 hora lá, 2 horas de conexão, a gente correu para os jornais e foi dito e feito, cara. Todos os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, tudo estampando aquela... Nunca vou esquecer a foto de Lúcio debruçado no caixão, assim, tal. Eu chego no Brasil, principalmente quando eu cheguei em Recife, um monte de gente me perguntando, e aí, como é que vai ser o movimento humano? Altas matérias, Alex Antunes, enfim, todos os grandes críticos fazendo matérias muito derrotistas, saca? Artigos muito derrotistas, no sentido de que, infelizmente, o movimento tinha um grande potencial, correu,
foi sepultado junto com Chico Science, um movimento que tinha muita coisa que podia ter um potencial e tal. Foi uma coisa muito derrotada. E aí isso me levou e assim, derrotismo, inclusive, já meio que decretando que o Nação Zumbi não ia ter como sobreviver, né? Que aqui para nós teve gente que até que assim, defendia que o Nação Zumbi poderia virar um quarteto e não sei o que, virar uma banda de rock, não sei o que e tal, e pá. Especularam vários possíveis substitutos de Chico para virar uma puta banda de rock e tal, pá. Enfim, aí, velho, o que me levou a convidar meu compadre Renato, que na época a gente chamava de ministro de informação do Mangue, e para escrever o segundo manifesto, que foi Quanto Vale uma Vida, que é até o título de um artigo do subcomandante Marcos, lá no México e tal. E aí a gente escreveu esse manifesto falando isso, que ó, se tem uma banda que tem toda aptidão e moral para levantar a bandeira do movimento e tal, não é outra senão Nação Zumbi, e eles vão se reerguer e tal, e pá. Enfim, levantando a bola do Nação, aí lembrando inclusive que, aí lembrando outros casos, né? Por exemplo, imagine se alguém dissesse na Jamaica que o reggae morreu com Bob Marley, ou que o reggae morreu com Peter Tosh, saca? É tipo isso mesmo, né? E que era uma coisa assim, que era fora do eixo, a Jamaica era fora do eixo, né? Mas acontece que a comunidade de Kingston e da Jamaica toda e tal, os guetos da Jamaica já estavam muito inflamados por toda uma coisa que tinha surgido, e não é a morte de um ou de outro que vai sepultar uma história, entendeu? Aí falando que todo mundo, depois do primeiro disco do Nação Zumbi, do Mundo Livre e tal, todo mundo meio que se sentia meio que um guerrilheiro de uma militância pró-cultura pernambucana. E aí, enfim, falando isso e falando lembrando que Chico foi pressionado a sair em disco solo já no segundo disco. O Dalão Malcaus trouxe tanta atenção para Chico que especulou-se, tanto no meio de gravadora como no meio jornalístico, né? Chico vai lançar um disco solo, a Sony não vai ser besta, Nação Zumbi é muito grande, aquela história, né, de fazer turnê e tal. Chico vai lançar um disco solo, ele é um puta compositor e tal. E Chico não foi besta. Ele não só não se encantou com esse discurso, ele fez questão de gravar o segundo. Ele sabia que a química do Nação Zumbi, aquela alquimia dos tambores e tudo e tal, era importantíssimo assim no trabalho dele e tal. Então, tanto é que ele fez questão de gravar o segundo disco com a Nação. Ele dividia as letras com Jorge do Peixe, eu coloco isso também no manifesto. Jorge é um puta letrista com um potencial tão grande quanto o Chico. Conheço ele, desde que eu conheço eles dois, eles sempre estão ali fazendo versos junto e tal, compondo junto. Então, eu falei isso e tal. Então, foi um manifesto muito... que deu uma repercussão legal. E aí é interessante, né? Porque era o começo dessa coisa dos blogs. Acho que não tinha blog ainda, mas era o começo da popularização dos computadores, da internet. Tipo 96, 97, não tinha porra nenhuma ainda. Não tinha nada. Mas Orkut. É aquela história. Foi o primeiro texto longo que eu e Renato escrevemos juntos, assim, por causa da internet. Porque se fosse a gente poderia ter tentado botar um manifesto no Caderno C do Jornal do Comércio, até na própria Folha, responder aos que os caras estavam dizendo, não sei o quê, nos jornais. E aí tem a limitação do tamanho do jornal, do tamanho da página. A gente botou na internet porque poderia ser um texto bem mais longo e tal. E aí rodou pra caramba, foi bem importante. Assim. Legal. Ô Fred, eu queria agradecer a sua presença, cara. Foi muito legal conversar com você, velho. Muito foda. João, velho, eu
que agradeço, velho, e parabenizar aí pelo espaço. Você sempre está na vanguarda aí de inventar formatos, ocupar, trazer vitrine para a galera que considera que é importante. Então, a gente aqui agradece e estamos à disposição aí, sempre que convidar. E valeu aí, valeu pelos presentes aí, massa, valeu. E valeu pela... Tamo junto, cara. O underground é nós, cara. No underground nós somos aqui, a cultura brasileira está na nossa mão ainda. Vou mandar umas cópias do disco da gente para vocês também aí. Tá. Você tem meu WhatsApp, tá mais fácil agora me encontrar. Então, beleza. Massa, velho. Beijão. Grande abraço, mano. É nóis. E você aí de casa, cara, aperta os botãozinhos aí, divulga a gente, compartilha, aperta o sininho e que é nóis também. Falou? Tchau.